No dia 4 de agosto se inicia uma nova lunação acontecendo no signo de Leão, trazendo muita garra, muito brilho, muita festividade e, é claro, muita vaidade. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Fase de lua nova, né? Iniciando um novo ciclo para a astrologia a partir da conjunção quando Sol e Lua unem forças. A partir daí a Lua vai distribuir os potenciais que ela vai receber do Sol durante os próximos 27 e 28 dias que durar o período da lunação. Quer dizer que o que for plantado agora precisa considerar a energia otimista, festiva, brilhante, né? Para irradiar, para ser vista, para chamar a atenção do signo de Leão, além da garra, que é preciso também muita garra para começar alguma coisa, para se plantar alguma coisa numa lua em Leão, porque é um signo fixo, né? Então aquilo que for plantado não está favorecido de imediato para começos. Era o ideal para projetos que já estavam em andamento serem arraizados, né? Serem mais firmados ali. Mas se for começar agora, não tem problema. É preciso compensar de acordo com o que aparece na mandala, principalmente de lua nova, para aproveitar os potenciais. Signo de Leão é do brilho, é do elemento fogo, então tem que ter motivação, otimismo, iniciativa, movimentação, fazer a coisa acontecer. Então é nesse sentido que precisa ser compensada essa característica do signo de Leão. Além disso, ele também mexe com paixões, com questões artísticas, criativas, e tudo isso também pode favorecer. O único detalhe é que a necessidade de dar atenção para aquilo que vai usar essa energia é muito maior. Então é preciso também trabalhar esse sentido. Assim como eu falei lá no início sobre as questões de vaidade, é muito importante que não se faça tudo só por simples vaidade, né? Para chamar a atenção, para ser o centro das atenções, né? Um bigocentrismo aí que gira, todo mundo tem que girar em torno daquela pessoa. Isso perde o brilho do leão, perde a energia favorável e prejudica o desenvolvimento. Quem quiser saber mais sobre o signo de Leão, o vídeo tá aqui no canal, vou deixar aqui, assista para entender um pouco mais dessas energias. Bem rapidinho, vamos às datas deste ciclo. A lua nova acontecendo agora no dia 4 de agosto, o quarto crescente, quando começa a desenvolver a partir da tensão, do incômodo, no dia 12 de agosto, a lua cheia, o auge, a colheita, os resultados vêm no dia 19 de agosto, o ciclo começa a se fechar a partir da quadratura minguante no dia 26 de agosto e o ciclo se encerra iniciando o novo no dia 2 de setembro. Então são essas as datas, as energias que a gente precisa aproveitar. Então agora já sabe, né? Senta confortavelmente, pega a pipoca, toma um suco, um café, se prepara porque a gente vai falar sobre todas as mandalas dessa lunação e é um vídeo mais longo porque a gente precisa entender os potenciais de cada fase para aproveitar melhor. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Lua formam um aspecto de conjunção marcando a lua nova, né? O início do ciclo, a lunação em Leão, acontecendo no dia 4 de agosto, às 8h12 da manhã do horário de Brasília, e o mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Vamos lá, né? Além da conjunção de Sol e Lua, que marca, né, o início de uma nova fase dentro do período aí que a gente está vivenciando. Então toda alunação tem, né, por definição, ela é algo que inicia uma fase nova dentro desse período. A gente está dentro do período em que o Sol já ingressou em Câncer, então já, né, desenvolvendo as energias do ano, né, do ano novo astrológico, e agora com a Lua nova em Leão,
a gente tem a continuidade disso, mas marca também um período novo. Além da conjunção que pede muito brilho, luz, garra, né, força para a gente mostrar as coisas que são necessárias, aquilo que a gente precisa mostrar, aquilo que a gente tem necessidade de que seja visto, seja reconhecido. Olhando também para o lado emocional, para aquilo que a gente precisa de nutrição, então às vezes vai precisar de um otimismo, de uma festividade que o signo de Leão também traz, né, de comemorar a vida. Leão também traz um sentido de como a gente pode se apaixonar pela vida, né? Por nós mesmos, pelos outros, pela vida. Um grande romance assim que a gente pode trazer nesse período. No negativo, aquilo que eu sempre falo, né? Falei inclusive no vídeo do Sol em Leão, que a gente não pode se tornar tirânico, né? Querer que todo mundo preste atenção o tempo todo na gente, capitalizar multidões, porque isso é o ego, né? Isso é a vaidade, quando muitas vezes a gente não tem uma substância, um conteúdo ali pelo qual a gente quer chamar a atenção. Agora, quando tem, é tudo bem, tudo legal. E se não tiver também, fica tudo bem aí. Vai depender de cada um, né? Cada um que sabe de si, do quanto ali quer, né, chamar a atenção. Mas vale aqui talvez uma reflexão da necessidade, tanta necessidade constante de atenção e de fazer as pessoas prestarem atenção na gente, né? Por que nós queremos tanto isso? É uma lua que acontece na casa 12 da mandala, então a casa que é invisível, que é dos bastidores, da vida privada, dos inimigos invisíveis, daqueles que a gente não sabe, da espiritualidade, da necessidade de fugas, de refúgios, de recuperar energias. Então é uma lua que não é tão chamativa, porque ela está numa casa invisível. A gente vai precisar lidar com isso, inclusive. Né? Então, a princípio, qual que é a leitura? Vou pegar essa lua de Leão aí, aproveitar para eu chamar a atenção para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso, para os meus negócios, trazer mais dinheiro, arrumar um romance. Só que isso precisa ser considerado que ela está numa casa onde muitas vezes toda essa energia meio que vai equilibrar a posição que ela caiu, que é a posição da casa 12. Assim como também a gente precisa pensar em como a gente está recuperando energia. E a atenção das pessoas é onde pode estar esse fluxo energético, né? Às vezes ali a gente está exausto, cansado, né? Por conta de tudo, das rotinas, cada vez mais pesadas, então a gente fica querendo demandar cada vez mais a atenção das pessoas para ter essa energia de volta. O ideal é que a gente analisasse, né? Parasse e fizesse uma análise, por que a gente está gastando tanta energia, o que está tomando a nossa energia e como a gente pode equilibrar isso melhor. Também essa formação da lua nova tem um sexto aqui com Marte, né? E traz uma energia favorável para a gente tomar atitude, realizar aquilo que a gente está precisando, né? Partir para a ação, fazer a coisa acontecer. Marte em Gêmeos, lembrando mais uma vez, vale prestar atenção aí. Também com Júpiter expandindo, né? São dois aspectos fortes que muitas vezes a gente precisa, né, desenvolver, mas expandindo todo esse brilho da Lua, né, ajudando inclusive a compensar a posição da casa ali, da casa 12, onde ela caiu. Vale a pena também trabalhar o Júpiter em Gêmeos e também o Marte em Gêmeos. 2 vídeos que estão aqui no canal, dá uma pesquisada para quem não assistiu, assimilar um pouco mais e saber quais os potenciais, porque isso vai marcar, de certa forma, ali a alunação. Então não só a gente precisa agir para mostrar, compensar a posição que a Lua está ali, né, da Lua nova está acontecendo, mas também acreditar naquilo que a gente está fazendo, ampliar o horizonte, buscar novos conhecimentos para favorecer os temas durante essa alunação. O ascendente caindo a 14 graus do signo de Virgem, pedindo que a gente incorpore também organização, limpeza, roteiros, rotinas, né? Zelando aí pelos ideais de perfeição, de perfeccionismo, né? Para não se perder no detalhe. Muitas vezes é uma energia que pode ajudar, né, não só para chamar a atenção, mas para que chame a atenção para algo
que seja útil, para algo que possa ser colocado a serviço de outras pessoas. Isso vai favorecer. Criando roteiros, criando listas de tarefas para ajudar. Então, aquilo que está sendo plantado nessa fase precisa dessa energia, precisa de atitude, mas também precisa de uma certa organização nessa forma de agir para conseguir trazer resultados melhores. Já o meio do céu, a bússola, cai a 18 graus de Gêmeos, apontando para um horizonte onde está o Júpiter e o Marte, que fazem aspectos também com a Lua nova, mas também para trazer dinamismos, trocas, fluxos, fazer circular as informações, criando algo ali, criando uma corrente, né? Que muitas vezes leva e traz as mensagens necessárias, esperando da vida pública também esse dinamismo. Então, aquilo que for plantado também tem que ter tem que ser muito dinâmico na vida pública, carreira e profissão, para que brilhe os olhos dos outros, chame a atenção e traga um resultado positivo. Vamos seguir agora para o quarto crescente e ver como essa energia começa a se desenvolver. Já o quarto crescente acontece no dia 12 de agosto, às 12h18 do horário de Brasília, né? A Lua a 20 graus de Escorpião e o Sol a 20 de Leão, formando uma quadratura exata. Então, o momento do desenvolvimento, né, de crescimento da energia do ciclo, tudo que foi plantado precisa ter sido firmado a partir de agora, não dá tempo de duvidar. Então, chegar nessa fase é continuar seguindo firme ali com o que foi desenhado, com aquilo que foi plantado, para ter o resultado quando chegar a lua cheia, né? E o signo de Escorpião ainda traz a intensidade, a passionalidade, é muito intenso, é muito elétrico. As emoções ficam mais fortes, né? A gente tem isso ainda com o Sol, né? Então é uma tensão, é um incômodo, obriga a gente a tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa, não dá para ignorar, mas também a gente precisa pensar e analisar como estão os temas de Lua, né? O emocional passando pelo signo de Escorpião, que inclusive é um signo que pode trazer curas. E aí sempre lembrando que quando eu falo de curas, né, eu preciso estar num caminho onde realmente seja possível. Então nada vai se curar, não vai existir uma cura milagrosa sem que a pessoa busque, faça algumas coisas para pelo menos estar sintonizada com isso. Por quê? Porque às vezes essa carga emocional ela pode atrapalhar naquilo que foi plantado, naquilo que vai ser desenvolvido e não dar o resultado esperado. Aí muita gente fala assim, mas eu comecei com a energia de leão, fiz, plantei, não sei o que, mas agora não deu certo. Mas é porque já fragilizou, já teve um desgaste, uma descarga, né? Não fez as limpezas sugeridas pelo signo de Escorpião e acaba trazendo isso como resultado. E aí muitas vezes não vai alcançar aquilo que queria. E detalhe, né? A gente está vendo aqui a Lua de novo na casa 12. Mesmo durante a fase de quarto crescente, tem que continuar, de certa forma, ali lidando com essa energia do que não aparece, né? Do que não está visível, daquilo muitas vezes que são até mesmo ali as pessoas, né, os inimigos invisíveis que a gente não sabe, que podem estar influenciando o resultado dessa alunação. Tanto na mandala de lua nova, como agora aqui na de quarto crescente a gente vê a lua invisível, por assim dizer, na casa 12, a casa onde a gente não enxerga com facilidade. Uma lua que está aproximando de fazer a oposição com Urano, mas a gente já pode considerar que também menos de 7 graus, trazendo imprevisibilidade, radicalismos, rebeldia, né? Romper com aquilo que muitas vezes limita e impede que a gente mostre esse lado mais estranho, né? Mesmo que a gente esteja sentindo uma certa estranheza, uma certa excentricidade e que não precisa segurar esse impulso. O detalhe é que, como pode ser muito intenso por conta do signo de Escorpião, há uma tendência a radicalizar, a tomar atitudes radicais e achar que chutar o balde, né? Eu vou pro extremo ali, não quero saber, pode ser a solução, sendo que muitas vezes não é. Então é importante também olhar, porque essa tensão faz com que a gente queira tomar uma atitude com um incômodo, de um certo resultado imprevisível e que impulsiona a gente a ser mais livre, mas a gente pode resistir
e não querer fazer dessa forma. O que pode ajudar é que existe um trígono com Saturno, né? Aqui a 17 graus de Peixes, Saturno retrógrado, né? Então tá ali mais maleável para a gente lidar com a rigidez interna, com os rigores, com os limites, o que pode ajudar inclusive aí a afirmar um horizonte para continuar desenvolvendo, manter firme aquilo que se propôs, né? Firmar com isso, mas mantendo o pé no chão também, porque tem que ter responsabilidade, estrutura, né? Seguindo as etapas, deixar o tempo fluir. Por quê? Porque o resultado que vai vir no dia 19 também depende disso. O ascendente cai a 7 graus de Sagitário, então é um outro signo de fogo envolvido aí também, pedindo que a gente incorpore um otimismo, senso de aventura, dispara a flecha ao longe, né? Sempre que aparece Sagitário eu falo isso, porque são metas mais distantes que precisam motivar a gente. Então vamos pensar, é o senso de aventura do signo mais fogo de todos, que é o Sagitário. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou mirar uma meta mais distante e essa meta vai me motivar meio que num senso ali de se aventurar a alcançar aquilo ali para eu desenvolver. Então aquilo que foi plantado, que agora eu preciso firmar, lidando com a imprevisibilidade, aplicando positivamente o Saturno, que é uma energia fluente e precisa de iniciativa para isso, agora eu posso mirar nesse horizonte ali que eu quero alcançar, traçando as metas, seguindo as etapas conforme aquilo que eu achar que devo, para eu ter o resultado que estava esperando. A bússola, né, o meio do céu cai a 24 graus de Leão, então mais uma energia do signo de fogo, né? Tá muito ativa essa mandala. É uma mandala que impulsiona sim para a ação. Só que aí tem que lembrar do Urano por conta da imprevisibilidade. Mas pede também otimismo, né? Animação, festividade, que a gente traga o brilho, irradia esse brilho. Pode ser aí que a gente vai conseguir compensar muitas vezes a casa 12, tanto ali da Lua no quarto crescente, quanto a Lua nova, né? Que também aconteceu na casa 12, chamando a atenção positivamente. Na carreira, vida pública e profissão, está se esperando que o que quer que seja esse objetivo, esse empreendimento, que ele, né, brilhe, que ele irradie sua luz, que ele chame a atenção de uma forma até um pouco nobre do signo de Leão, que ser reconhecido, né, trazer os aplausos, e isso pode garantir muitas vezes o resultado aí desse período. Falando em resultado, vamos ver então como fica a lua cheia dessa lunação. E no dia 19 de agosto a gente tem a lua cheia acontecendo às 15h25 do horário de Brasília, a lua 27 graus de Aquário, formando a oposição exata ao Sol, né? Inclusive aqui é o momento em que marca para a astrologia a fase de lua cheia, né? Que é o aspecto de oposição. Por isso é chamado de colheita, resultado, né? Que traz à tona aquilo que foi trabalhado ao longo do ciclo, deixa muito claro aquilo que ainda precisa ser feito. O que nós podemos aproveitar e o que nós vamos vivenciar nesse momento em que o ciclo está na fase mais no auge, né? no mais alto ali do ciclo. E a lua em Aquário pedindo um pouco de racionalidade, de intelectualidade, né? Que a gente lide com as questões emocionais de uma forma mais racional. Também recebe uma oposição ao Mercúrio, que ainda está em retrogradação. Quem não viu o vídeo, veja porque está aqui no canal. Então, os temas de Mercúrio que ainda precisam de uma atenção especial, principalmente aí nesse momento de auge da alunação. Não só o Mercúrio, mas a quadratura que a Lua faz exata aqui com Urano. Ou seja, Urano está do início até o auge, marcando a alunação. Então a gente precisa pensar também na imprevisibilidade, na radicalidade, nos impulsos que levam a gente muitas vezes para ser mais livres, mas que a gente faz um esforço aí para segurar, para conter, porque está marcando a alunação. Um sextil com Éris também. Então é importante considerar também as discórdias, né? Aquilo que a gente pode muitas vezes causar intrigas nas relações, causar intrigas no campo emocional e fragilizando os resultados daquilo que a gente vinha desenvolvendo. Assim como também o Quirón. Então tem um
uma pitada ali que pode ser de um incômodo, de uma dor, de uma sensação a partir do campo emocional, mas também em tudo aquilo que a lua toca, inclusive aquilo que tiver em desenvolvimento neste período, de um incômodo que a gente precisa tomar alguma atitude. E essa atitude muitas vezes pode ser mais radical. Então é importante porque nesse momento de lua cheia, a partir da oposição, que é um aspecto de tensão também, a lua costuma oscilar de um lado para o outro. Então, hora ela vai ser puxada para a clareza, né, para o brilho, para chamar a atenção, para continuar irradiando, independente do resultado, que é uma lua acontecendo no signo de Aquário, e pode estar também contida, esses resultados podem não ser os esperados porque essa energia está contida. O Aquário é um signo do ar e é um signo que muitas vezes a energia fica contida dentro ali daquilo que é um pouco fechado, né? Porque é um signo para fixar as coisas, assim como o próprio Leão. Mas é um signo coletivo, é o signo dos grupos, da fraternidade, do amor fraternal, né? Marca ali muito importante para essa fase de transição. E então a gente precisa considerar também a diversidade, a excentricidade daquilo que a gente está sentindo e dos resultados. Mesmo que os resultados não sejam exatamente como a gente idealizou, porque nunca é, menos ainda com uma lua cheia, né? Com Urano, que é regente de Aquário, já mostrando ali que as rupturas, mudanças bruscas, coisas imprevisíveis, coisas excêntricas e estranhas, e ainda mais agora no signo de Aquário. Então é o que eu sempre falo, né? É acolher o resultado dentro daquilo que foi feito, dentro daquilo que é possível e continuar desenvolvendo a partir daí. Porque senão a gente pode correr o risco de se frustrar, achar que nada deu certo e abandonar ali o projeto. Quando falo auge, colheita, não quer dizer que já está tudo pronto, né? Muitas vezes ali vai ficar claro que ainda precisa ser feito de agora em diante. Lembrando sempre que tem que ter aí o prazo de uma lunação, que é no máximo de 29 dias para trabalhar favoravelmente os temas daquilo que foi plantado durante a lua nova. Resultado, então, pode ser algo muito mais importante, muito mais impactante do que simplesmente caiu no meu colo. Não é assim que funciona. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Que a gente sempre fala sobre as mandalas de lunação, é por causa exatamente disso, para perceber que se a gente souber aproveitar qual é a energia favorável daquele período, muito provavelmente aumentam as chances de resultados positivos. Ascendente caindo a 26 graus de Capricórnio, então é preciso também ter uma ambição, um planejamento, uma disciplina, uma ordem para lidar com os resultados, lidar com o emocional e a partir dali continuar. Ter uma ambição positiva no sentido daquilo que quer realizar, do legado, da importância deste resultado. Como eu falei, né, a fase nova que iniciou, porque literalmente é isso, agora o resultado. Qual foi o resultado? Capricórnio pode trazer até um certo pessimismo se a gente não se atentar, se a gente não manter os radares ligados. Ele manifesta um pessimismo, né, uma falta ali de visão, de austeridade, de achar que nada vai dar certo, porque acredita que dessa forma está preparado para lidar com as frustrações. Só que muitas vezes aí ativa o que eu chamo de fé reversa. Só que muitas vezes ativa aí a tal da fé reversa, né? Que eu vou fazer alguma coisa me preparando para o pior e eu acabo me colocando nessas situações onde o pior se manifesta. Então é importante também olhar para esse lado. Assim como para o legado que está sendo deixado, o impacto, a marca positiva aí daquilo que estava em desenvolvimento é muito importante. Então só mostrar, né, o resultado só vai vir naquilo que a gente tem certeza de que foi feito com excelência, de que foi dado o nosso melhor para colher os frutos agora. A 22 graus está o signo de Libra como bússola, como meio do céu, pedindo ainda um refinamento, uma harmonia, uma diplomacia, né? Conciliar o resultado com a expectativa, por exemplo. Qual era a expectativa? Ela estava muito alta? Com esse meio do céu é possível equilibrar. E também lembrar que para que o resultado seja positivo,
não importando o empreendimento, é preciso também que ele seja algo capaz ali de dialogar, de criar conexões, de criar pontes, de interagir com essa pressão social. Libra pode trazer ainda a sensação de que é preciso fazer tudo por aqueles que estão no mundo exterior, por aqueles que são o social, por aqueles que são o outro e que podem ou receber o resultado desse plantio ou lidar indiretamente. Então, achar que o resultado não foi o suficiente porque não se dedicou ao máximo possível ali para o outro, e isso muitas vezes é uma armadilha. O refinamento, o equilíbrio tem que ser estabelecido no sentido de mutuamente beneficiar aqueles que estejam envolvidos, seja às vezes com vendas, com serviços, enfim, né? Depende muito aí do objetivo de cada um, mas é preciso considerar também essa parte e equilibrar isso. Vamos seguir agora para o quarto minguante para a gente ver como tudo isso começa a se fechar. O quarto minguante, então, acontecendo no dia 26 de agosto, às 6h25 da manhã do horário de Brasília. Importante, então, há mudanças no ar. O Sol já está em Virgem, o que vai acontecer a partir do dia 22. Então, é preciso ter atenção ao detalhe, né, ao perfeccionismo, a ter uma organização, um senso de que o Virgem, a ideia é consertar, aprimorar algo que não esteja funcionando muito bem, mas não pode fazer disso o todo, se perdendo nisso, né? Aqui a gente está indo para a finalização e o que vai ser mais importante é o aspecto aí de limpeza, né? De jogar fora muitas vezes aquilo que não prestou durante esse ciclo. E é um signo que favorece muito isso, por conta da tendência analítica que ele traz, da tendência muitas vezes ali da gente olhar e ver esse comportamento, essa atitude. Eu vacilei lá no quarto crescente, né? Não dediquei o suficiente, o plantio não foi tão bom. Onde foi que não teve tanta atenção para que aquilo se desenvolvesse? Porque não é o fim do mundo, né, gente? Aqui a gente tem essas possibilidades nessa alunação, mas a gente sabe que tem uma próxima com outras energias, com outras coisas que podem ser consideradas e que isso muitas vezes vai favorecer ali o desenvolvimento do ciclo. Só que aí os resultados que a gente quer alcançar. Só que muitas vezes para isso a gente precisa ter uma autocrítica, que é o que o signo de Virgem está trazendo a partir do Sol. A Lua está a 3 graus de Gêmeos, né? Um signo do ar mais uma vez. Então é uma Lua que foi, de certa forma, né, mais passional até o quarto crescente. Da Lua cheia para cá, ela se tornou mais racional, mais do elemento ar. Então as trocas, né, as conexões, tudo isso tem um valor maior nessa fase final da alunação. Gêmeos também vai pedir dinamismo, que se incorpore, né, as trocas, que se considere o fluxo, porque ele favorece isso, né, favorece as indas e vindas. Muitas vezes ali aquilo que são energias que muitas vezes precisam mesmo de, como se fosse uma abelha, né, que leva e traz, vai de flor em flor, então vai tecendo uma cadeia ali de conexões, de contatos que podem ajudar. Então nesse período não deu certo, né, o resultado não foi esperado, caminha para a finalização como? Olhando de forma mais racional, não tem um toque tão emocional quanto foi no quarto crescente. Isso pode favorecer para ver aquilo que não deu certo, o que precisa ser eliminado, o que precisa ser jogado fora. O convite é sempre de introspecção, gente, no quarto minguante, né? Da gente olhar para dentro, enxergar em nós com um olhar de uma autocrítica, que não pode ser pesada também, porque o signo de Virgem pode carregar nisso, mas de ver o que não deu certo e principalmente de mudar os comportamentos para que na nova alunação a gente de fato possa aumentar, potencializar as chances de resultado. Tudo depende das nossas atitudes. Aliás, tudo não, né? Boa parte depende das nossas atitudes, porque
porque a gente tem aí um cenário em que a gente não pode ignorar o que está acontecendo de fato, né, na materialidade, na realidade, porque senão a gente corre o risco de ficar igual uma galera aí que abraça a ilusão que a verdade, né, a própria realidade não importa, nega isso a todo custo e por isso aumentam as chances de frustração, de quebrar a cara. E falando em frustração, né, a Lua está aqui, ó, indo, né, se afastando de um sexto com Netuno, o que mexe exatamente com esse ponto. Por isso é importante também ter uma atenção aí para as expectativas, porque eu falei a princípio que é mais racional, mas esse Netuno aí pode aumentar a sensibilidade, deixando essa Lua mais sensível a esses resultados que não trazem a sensação de terem sido o suficiente conforme o signo de Virgem. Então atenta para isso também. Além disso, um trígono com Plutão pedindo limpeza, purga, né? Que jogue fora aquilo que não está prestando. Transmutação no sentido de pegar o que está em negativo e transformar em algo positivo. Favorece também a esse momento ali de limpeza. Vai ficar muito claro a partir da energia fluente, então tem que tomar iniciativa, tem que querer ver, né? Não, porque senão passa despercebido e desperdiça o potencial, aquilo que precisa ser jogado fora. Negatividade. Purificar os campos da Lua para garantir uma colheita positiva depois. E aqui também Urano, né? Afastando Urano. Uma alunação muito marcada por Urano, inclusive agora no quarto minguante. É preciso lidar com a rebeldia, com a impulsividade, com a necessidade de ruptura, com a estranheza que vai ser, né, essa alunação toda aí marcada por Urano. Então a gente vai falar muito de estranheza durante esse período. Sensação de que está fora ali da caixa, né? Fora dos padrões, que não encaixa e uma desconexão aí muito forte aí com o meio. O ascendente cai a 7 graus de Virgem, não preciso nem falar, né? É incorporar a energia positiva do signo, às vezes fazendo a listagem para levantar aquilo que não deu certo, ter essa visão analítica, sem focar demais naquilo que não alcançou, porque vai ficar, ai, mas não deu certo isso, ai, mas não deu certo aquilo, ai, que não sei o quê, porque não é o suficiente. Então, a crítica precisa ser ponderada, porque senão perde o sentido. E o ideal de perfeição, ai, podia ter sido melhor. Às vezes a pessoa teve o resultado que ela queria, mas ela fica, ai, mas não foi o suficiente. Ai, mas não precisa. Então tem que ter uns radares ligados a 1000% para isso também. O meio do céu a 13 graus de Gêmeos, mais uma vez. Então, assim como foi na lua cheia, dinamismo, fluxo, conexões, pontes, contatos, estudos, né, conhecimento que pode ser agregado, tudo isso pode ajudar neste período de finalização. Bem rapidinho, então, vamos ver, né, aquele pequeno spoiler da próxima lua nova acontecendo no signo de Virgem. Então, a próxima lua nova vai acontecer no signo de Virgem no dia 2/9, às 22h55 do horário de Brasília, Sol e Lua em Virgem a 11 graus, né, formando uma conjunção exata. Então vai ser uma alunação onde a gente vai falar mais sobre a necessidade de utilidade das coisas, de servir, muitas vezes apegado ao detalhe, às carências, à organização, aos perfeccionismos. É uma fase que a gente pode desenvolver essas ideias, né, melhorando muitas vezes como a gente está lidando com essa ideia da perfeição que não existe. Né? Muitas vezes a gente se perde nisso, fica ali procurando melhorar, parece o lema da Lego, né? Somente o melhor é bom o suficiente, e aí vai indo, não tem fim. Então vai ser muito importante considerar isso, mas a gente vai falar quando for a época ali da lua nova no signo de Virgem. E uma lua nova quadrada Júpiter, né? Desafiada ao crescimento, desafiada à prosperidade, desafiada ao desenvolvimento, com a oposição a Saturno. E aí muita gente já fica, né? Lá vem o Saturno, lá vem os rigores, lá vem a limitação. Então o que é o conselho, né? Aproveitar essa lua nova em Leão para dar aquela agilizada para quando chegar a lua nova em Virgem já está um pouco mais adiantado as coisas, porque para quem já percebeu, muitas vezes não dá para fazer tudo na alunação, mas dá para desenvolver
e meio que renovar as energias daquele empreendimento, daquele objetivo que vinha em andamento, usando favoravelmente esses potenciais da alunação. Então é para isso que serve. E aí aproveitar. Só que é importante também lidar com a marca de Urano durante todo esse período aí da alunação. Então, isso tudo que eu vejo nessas mandalas, espero que seja positivo, que seja proveitoso aí para todo mundo e que possam, né, tirar proveito dessa visão astrológica, dessa forma da gente tentar organizar o nosso mundo a partir da percepção da astrologia. Então a gente viu lá, né, que além das características de cada uma das fases, né, fase de quarto crescente, fase de oposição da lua cheia, do quarto minguante, a gente vai ter uma alunação muito marcada pela presença de Urano. A gente precisa então entender como a gente lida com esses potenciais de ruptura, de rebeldia, de transgressão. Urano muitas vezes não é fácil da gente compreender, porque a gente resiste aos impulsos dele, é o que eu chamo de o quebrador de correntes da astrologia, mas a gente resiste, querendo ficar naquele lugar ali onde tudo é muito confortável, onde a gente sabe direitinho onde está pisando e não aproveita tanto. E Urano vem com essa força utópica, né, disruptiva, do progresso, da inovação, do estranho, da excentricidade, para que a gente rompa com as limitações, para que a gente vá além da crença dos apegos lunares, inclusive. Isso vai ser muito importante ao longo de toda a alunação, porque do início ao fim a gente vai lidar com a força de Urano, que é um transpessoal, que pede que a gente lide com questões utópicas, com questões que estão além, que pairam sobre nós. Uma vez que foi destronado por Saturno, passou a representar ideais, né? Visões de utopias, de progresso. Então, uma humanidade vivendo em harmonia é uma visão utópica. Uma humanidade onde o conhecimento fala mais alto do que a desinformação neste início de era de Aquário, né? Dessa fase de transição, melhor dizendo, é uma ideia utópica. Uma humanidade que seja fraternal de verdade também é uma ideia de utopia. Mas para que servem as utopias e inspirações rebeldes de Urano, senão para a gente aspirar a coisas maiores, a coisas que podem realmente levar potencialmente a nossa civilização para outros rumos. Então isso tudo está influenciando no campo da alunação. Aquilo que a gente trabalhar ao longo dessa fase de alunação precisa ter essa energia, precisa ter essa força do transpessoal, e a gente vai ter que lidar com a sensação de estranheza ao longo de toda a fase. Mesmo que a gente tenha consciência disso, não deixa de manifestar, porque como eu sempre falo, Urano é um transpessoal além das necessidades e questões individuais, e ele acaba arrastando a gente, quer queira, quer não. Resistir aos seus impulsos pode ser a resposta menos desafiadora. Mas uma vez que a gente faça essa força tão grande, e aí cabe o questionamento se é possível resistir de fato, quais são os efeitos que ele deixa, né? Porque ele é uma força radical. Ou liberta ou aprisiona. Uma vez que a gente não quer se libertar, a gente fica aprisionado àquele mundinho, aquele apego, aquele que vem muitas vezes dos anseios lunares e que impede que a gente seja o sol do nosso mapa por conta da necessidade de proteção, de segurança. Então a Lua, né? As fases da Lua são muito interessantes, são muito importantes, são indispensáveis do ponto de vista da astrologia, mas a gente precisa também manter os radares ligados para não se tornar apegado demais à necessidade de proteção, de acolhimento, de segurança, ou melhor dizendo, a falsa sensação que a Lua muitas vezes busca. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho,
R$ 4,99. O link está na descrição para quem quiser assinar. Mas lembrando, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser. E quem não puder ou quiser, continue assistindo, compartilhando, comentando, incentivando, porque deixando aquele like, porque esse canal só existe porque vocês abraçaram ele. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.